Olá, bom dia, eu sou Ângelo Pavini, estamos começando hoje o Café na Arena, um programa em que eu vou conversar com pessoas do mercado financeiro a respeito de economia, a respeito de investimentos. E hoje o nosso convidado é o Arthur Machado, sócio da Americas Trading Group. Ele está contando para a gente um pouquinho sobre os projetos da empresa, um projeto de abrir uma nova bolsa no país, em parceria com a Bolsa de Nova York. Queria saber do Arthur, o que é essa ATG? O que é a Americas Trading Group? Que é uma empresa nova, de repente já tem um projeto desses, né? O mercado brasileiro, como quase tudo, né, um pouco de mercado, por que pareça, esse movimento veio tardio. Ele começou em 2005, 2006, quando, um pouco antes aí, da época da desmutualização das duas bolsas, que era a BMF e a Bovespa, que eram bolsas de ações e derivativos, começou um movimento para tentar justificar até a desmutualização. Quer dizer, esse processo no Brasil começou errado. A ideia era, vamos desmutualizar, que significa tornar as empresas capital aberto. Quer dizer, você tiraria, as corretoras eram donas das bolsas, aí elas saíram da sociedade e venderam as ações, tornaram a empresa, as bolsas, empresas abertas. Essa foi a desmutualização, foi Exatamente. Isso, né? A gente, na época, eu e mais alguns sócios da ATG, éramos sócios da Ágora, corretora Ágora, e eu era responsável pela parte de Electronic Trading. E fomos aí pioneiros na discussão, mesmo com a Bovespa ainda, que éramos associados à Bovespa, né, da associação antes da desmutualização, influenciar do ponto de vista de mercado a implementação dessas práticas, e a coisa começou a andar favoravelmente, né? Então houve a desmutualização, a eletronificação virou parcialmente verdade, como eu costumo dizer com os reguladores. Em 2008 a gente acabou vendendo a corretora para um grande banco brasileiro. E esse projeto, pelo menos para a gente, ficou ainda mais claro. Olha, é óbvio que o movimento de eletronificação no mundo já aconteceu, no Brasil é natural, e a ATG tem que pegar esse movimento. E aí veio um processo natural, a gente montou a ATG, o capital inicial foi um dos sócios. Os sócios que eram da Ágora. Da Ágora, na verdade, além do sócio da Ágora, nós tivemos eu tive, na verdade, uma conversa com um grande amigo meu, que vem da indústria de Private Equity, né, que hoje é o presidente da empresa, que é o Fernando. E juntos aí chegamos à conclusão, pela necessidade de criar uma equipe capilar, né, e multidisciplinar, de que seria um investimento relevante. Como é que surgiu a conversa com a Bolsa de Nova York? Como é que surgiu a ideia de ter a participação deles no projeto também? Foi logo no começo? Não, foi uma coisa mais, uma história engraçada, um pouco romântica, né? E como toda boa história, cercado de algumas casualidades. Na verdade, a gente começou a procurar, a gente já tinha a gente sempre foi um pouco audacioso, que é montar a TG sozinho, no momento que você está, eu digo sozinho só com o nosso capital próprio, né? No momento que você está começando a desenvolver o mercado. E a gente era próximo muito de um vendedor aí de tecnologia, que era ligado à Nice Technology, ainda e aí a gente escolheu duas ferramentas, na verdade, dois softwares que pertencem à Nice. A Nice Technology, só para explicar, é uma empresa da Bolsa de Nova York que presta serviço de tecnologia. De tecnologia. A gente escolheu alguns sistemas de risco, algumas coisas para fazer com a Nice. A ideia é que aumente essa participação da Bolsa de Nova York ou entre novos sócios? Como é que é essa? Eu acho que hoje tem duas questões. A gente tem alguns acordos, obviamente, societários feitos com eles que permitem que eles aumentem, né, a participação. É claro que sujeito a uma discussão de preço em outro momento. Eu não vejo a necessidade de novos sócios. Às vezes se conversa com uma estratégia de mercado, você tentar atrair algum outro tipo de sócio através de um plano de liquidez, mas é um negócio hoje, francamente falando, tão bom e tão positivo que eu acho que a gente está segurando um pouquinho essas questões para atrair novos sócios. Que pé que está esse projeto agora? Tá rolando já a discussão sobre o registro? Como é que está o processo, inclusive da clearing, que muita gente fala que é um grande desafio para você montar essa bolsa? Que pé que está isso, Arthur? Bom, são dois eventos. O pedido de registro oficial, que é a ATS, né, que é a bolsa, fez, na verdade, foi protocolado no dia 18 de julho. Né? E tem um prazo regulatório que está sendo analisado pela CVM e isso está sendo caminhado, acho que está muito bem encaminhado. Quando a gente começou a olhar a clearing, o que a gente entendeu? O que é clearing? É sistema de risco, principalmente conhecendo os ativos brasileiros, entender como esses ativos brasileiros funcionam e análise de crédito. Essa coisa do risco é porque a clearing acaba funcionando meio como uma garantidora de algumas operações, porque ela tem que... As pessoas estão negociando lá no meio, não dá para saber exatamente
quem tem dinheiro para pagar totalmente ou não? É exatamente essa capacidade de entender o risco de crédito dos participantes e a relação de risco dos ativos. Então, qual é o risco de Petrobras, né, ou de outros vis-à-vis as garantias. Então, a gente começou a perceber o seguinte: quem é que efetivamente tem essa capacidade de fazer essa análise de crédito dos participantes, que conhece o mercado brasileiro, que tem um banco de dados de mercado, um histórico muito parrudo, robusto, amplo, não só de ações, não só de derivativos, porque às vezes as garantias são dinâmicas. Foi aí que a gente identificou, por exemplo, uma grande empresa, que é a Risk Office, que é uma das empresas que tem mais de 10 anos, acho que tem 15 anos no mercado brasileiro de risco, tem uma placa muito forte, tem um histórico muito forte de conhecimento de mercado, tem uma base de clientes, acho que ela tem 70% ou 68% de mercado no Brasil. E aí o processo natural foi exatamente o quê? Convidá-la a fazer parte do business de clearing, do negócio de clearing, porque ela traz toda essa experiência, toda essa capacidade técnica de mercado para dentro do negócio de clearing. Quer dizer, então, que vocês estão se associando com essa empresa, a Risk Office é antiga já, né? É uma empresa de mercado que prestava muita consultoria para fundos de pensão, né? Exatamente. E ela, então, vai fazer essa parte de risco para clearing de vocês. Isso, é uma sócia, inclusive. E vai ser sócia dessa outra empresa. Vai ser sócia da ATS também? Não, não vai ter nada a ver. A gente está... a gente gosta de ter o pensamento, como costumo dizer, provocativo aí no mercado. O que a gente acredita? A gente acredita em competição. Mas como o problema do mercado é clearing, é permitir que essa empresa de clearing preste serviço para outras bolsas, tanto para a ATS como para qualquer outra bolsa que venha. Como é que você vê a nova bolsa que vocês estão pensando? Vai ser uma bolsa para grandes investidores, ela vai ter um espaço para o varejo, para o pequeno investidor também? O perfil ele se inicia voltado muito pela própria estrutura do negócio, que é, né, de liquidez, mais velocidade, mais robustez, voltado um pouco para o mercado institucional. Mas ele, logo, a gente está olhando para o mercado de varejo. A gente foi sócio da Ágora, a gente formou a liquidez de varejo no Brasil. Foi famosa, foi uma das primeiras a criar corretagem fixa, né? Foi muito home popular. Broker, tecnologia. Então a gente entende da formação de liquidez. O Brasil tem um problema maior do que das pequenas e médias empresas. Sem abertura de mercado, né, sem atrair novos investidores e convergindo com o que existe no mundo, é muito difícil você ter liquidez, porque no final é o mesmo bolo. Como é que fica essa situação das corretoras e o futuro desse mercado? Vai desaparecer vamos assim, o negócio feito tradicionalmente ou vai ficar só alta velocidade? Como é que você vê isso? Não, eu acho que se você pega o processo, é por isso que eu digo que faltou uma discussão ampla no Brasil sobre eletronificação. A gente entendeu em determinado momento que a eletronificação ia ser só mais um meio de enviar ordem do jeito que era, e não se entendeu que isso muda a infraestrutura de mercado. O que aconteceu foi, na minha visão, um desbalanceamento de direitos e deveres. Então, em determinado momento, houve a desmutualização, se tornou empresa pública, com fins lucrativos, tem outros sócios, se deixou várias responsabilidades e passivos aos intermediários e não se deu a eles os direitos que eles têm em outros mercados. Você acha que a questão da alta velocidade, das negociações com algoritmos, que a gente vê lá fora, muita gente com medo disso, que pode causar problemas, teve problemas com empresas lá fora que fizeram ordens erradas, dispararam milhares de ordens automaticamente. Como é que você vê isso no Brasil? Acho que normalmente tem duas coisas aí. Em termos de velocidade, eu vou com o princípio jurídico que fala que o abuso não exclui o uso, né? Lá é outro mercado. Os Estados Unidos tem mais de 15 bolsas, mais de 50 sistemas eletrônicos alternativos e ainda tem os intermediários podendo internalizar ordens. Então não é tão trivial, são comparações meio, para mim, diferentes entre uma coisa e outra. No Brasil a gente ainda está muito engatinhando nesse processo, é bom aprender com os erros que tem lá. Agora, qual é a diferença? Lá os erros são transparentes, aqui a gente também tem vários, só que eles não têm o mesmo efeito exatamente porque o mercado, de certa forma, não é que ele seja controlado, então não tem um problema. Ele tem, só não é divulgado. Eu queria agradecer a sua participação na Arena do Pavini, queria também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, convidar vocês a participarem da discussão, mandando perguntas também, e acompanhando os próximos cafés na Arena que a gente vai estar fazendo aí. E queria também convidar vocês a ficarem ligados na Arena do Pavini, no www.arenadopavini.com.br. Muito obrigado a todos.